Estamos aqui hoje para falar sobre mercados e capitais. Nossa equipe é formada por Thaís, Renato e Johnny. Com o processo de globalização, que resultou em um intenso intercâmbio entre os países, cada vez mais o mercado acionário vem adquirindo uma crescente importância no cenário financeiro internacional. Seguindo essa tendência mundial, os países em desenvolvimento procuram abrir suas economias para poder receber investimentos externos. Assim, quanto mais desenvolvida é uma economia, mais ativo é o seu mercado de capitais. Por ser um canal fundamental na captação de recursos que permitem o desenvolvimento das empresas, gerando novos empregos e contribuindo para o progresso do país. O mercado acionário também se constitui em uma importante opção de investimento para pessoas e instituições. Como é composto o Sistema Financeiro Nacional? O Sistema Financeiro Nacional é composto de instituições responsáveis pela captação de recursos financeiros, pela distribuição e circulação de valores e pela regulação desses processos. O Conselho Monetário Nacional, CMN, seu organismo maior, presidido pelo Ministério da Fazenda, é quem define as diretrizes de atuações do sistema. Diretamente ligados a ele estão o Banco Central do Brasil, que atua como seu órgão executivo, e a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, que responde pela regulamentação e fomento do mercado de valores mobiliários, de bolsa e de balcão. Por que e onde investir? Todo investidor busca a otimização de três aspectos básicos em um investimento: retorno, prazo e proteção. Ao avaliá-lo, portanto, deve estimar sua rentabilidade, liquidez e grau de risco. A rentabilidade é sempre diretamente relacionada ao risco. Ao investidor, cabe definir o nível de risco que está disposto a correr, em função de obter uma maior ou menor lucratividade. Investimentos imobiliários envolvem a aquisição de bens imóveis como terrenos e habitações. Para a economia como um todo, entretanto, a compra de imóveis já existente não constitui investimentos, mas apenas transferência de propriedades. Os objetivos de investidores em imóveis são geralmente distintos daqueles almejados pelos que procuram aplicar em valores mobiliários, sobretudo no que se refere ao fator liquidez de um e de outros investimentos. Investimentos de títulos abrangem aplicações em ativos diversos, negociados no mercado financeiro de crédito, que apresentam características básicas como referência a renda, variável ou fixa; prazo, variável ou fixo; emissão, particular ou pública. Renda. A renda é fixa quando se conhece previamente a forma de rendimento que será conferida ao título. Nesse caso, o rendimento pode ser pós ou prefixado, como ocorre, por exemplo, com o certificado de depósito bancário. A renda variável será definida de acordo com os resultados obtidos pela empresa ou instituição emissora do respectivo título. Prazo. Há títulos com prazo de emissão variável ou indeterminado, isto é, não tem data definida para resgate ou vencimento, podendo sua conversão em dinheiro ser feita a qualquer momento. Já os títulos de prazo fixo apresentam data estipulada para o vencimento ou resgate. Quando seu detentor recebe o valor correspondente à sua aplicação, acrescido da respectiva remuneração. Emissão.
Os títulos podem ser particulares ou públicos. Particulares, quando lançados por sociedades anônimas ou instituições financeiras autorizadas pela CVM ou pelo Banco Central do Brasil, respectivamente públicos, se emitidos pelos governos federais, estadual ou municipal. De forma geral, as emissões de entidades públicas têm o objetivo de proporcionar cobertura de déficits orçamentários, o financiamento de investimentos públicos e execução de política monetária. O que é mercado de capitais? O mercado de capitais é o sistema de distribuição de valores imobiliários, que tem o propósito de proporcionar liquidez aos títulos de emissão de empresas e viabilizar seus processos de capitalização. É constituído pelas bolsas de valores, sociedades, corretoras e outras instituições financeiras autorizadas. No mercado de capitais, os principais títulos negociados são os representativos do capital de empresas, as ações ou de empréstimos tomados via mercado por empresas, debentures, conversíveis em ações, bônus e subscrição, que permitem a circulação de capital para custear o desenvolvimento econômico. O mercado de capitais abrange ainda as negociações com direitos e recibos de subscrição de valores mobiliários, certificados de depósitos de ações e de derivativos autorizados a negociações. Por que e como investir no mercado de capitais? À medida que cresce o nível de poupança, maior é a disponibilidade para investir. A poupança individual e a poupança das empresas, lucros, constituem a fonte principal do financiamento dos investimentos de um país. Tais investimentos são o motor do crescimento econômico e estes, por sua vez, geram aumento de renda, com consequente aumento da poupança e do investimento, e assim por diante. Esse é o esquema da circulação de capital, preste no processo de desenvolvimento econômico. As empresas, à medida que se expandem, carecem de mais e mais recursos, que podem ser obtidos por meio de empréstimos de terceiros, reinvestimentos de lucros e participação de acionistas. As duas primeiras fontes de recursos são limitadas. Geralmente, as empresas utilizam-as para manter sua atividade operacional. Mas é pela participação de novos sócios, as acionistas, que em uma empresa ganham condições de obter novos recursos não exigíveis, como contrapartida à participação no seu capital. Com os recursos necessários, as empresas têm condições de investir em novos equipamentos ou no desenvolvimento de pesquisas, melhorando seu processo produtivo, tornando-o mais eficiente e beneficiando toda a comunidade. O investidor em ações contribui assim para a produção de bens dos quais ele também é consumidor. Como acionista, ele é sócio da empresa e beneficia da distribuição de dividendos sempre que a empresa obtiver lucros. Essa é a mecânica da democratização do capital de uma empresa e da participação em seus lucros. Para operar no mercado secundário de ações, é necessário que o investidor se dirija a uma corretora de bolsa de valores, na qual funcionários especializados poderão fornecer os mais diversos esclarecimentos e orientação na seleção do investimento, de acordo com os objetivos definidos pelo aplicador. Se pretender adquirir ações de emissão nova, ou seja, o mercado primário, o investidor deverá procurar um banco, uma corretora ou uma distribuidora de valores mobiliários, que participem do lançamento das ações pretendidas.
Agora que vocês já viram como e por que investir no mercado de capitais, eu irei falar sobre os principais ativos. Ações. Títulos de renda variável, emitidos por sociedades anônimas, que representam a menor fração do capital da empresa emitente. Podem ser escriturais ou representadas por cautelas ou certificados. O investidor em ações é um coproprietário da sociedade anônima da qual é acionista, participando de seus resultados. As ações são conversíveis em dinheiro a qualquer tempo, pela negociação em bolsa de valores ou no mercado de balcão. Tipos de ações. Ordinárias. Proporcionam participação nos resultados da empresa e conferem ao acionista o direito de voto em assembleias gerais. Preferenciais. Garante ao acionista a prioridade no recebimento de dividendos, geralmente percentual mais elevado do que atribuído a ações ordinárias, e no reembolso do capital, no caso de dissolução da sociedade. Formas de ações. Nominativas. Cautelas ou certificados que apresentam o nome do acionista, cuja transferência é feita com a entrega da cautela e a averbação do termo, em livro próprio da sociedade emitente, identificando como novo acionista. Escriturais. Ações que não são representadas por cautelas ou certificados, funcionando como uma conta corrente, na qual os valores são lançados a débito ou a crédito dos acionistas, não havendo movimentação física dos documentos. Rentabilidade. É variável. Parte dela é composta de dividendos ou participação nos resultados e benefícios concedidos pela empresa. Advém da posse da ação. Outra parte advém do eventual ganho de capital na venda da ação. Dividendos. A participação nos resultados de uma sociedade é feita sob forma de distribuição de dividendos em dinheiro, em percentual a ser definido pela empresa, referentes ao período correspondente ao direito. Quando uma empresa obtém lucro, em geral é feito um rateio, que destina parte desse lucro para reinvestimentos e parte para a reserva de pagamentos e dividendos. Opções sobre ações. São direitos de compra ou de venda de um lote de ações a um preço determinado durante um prazo estabelecido. Para se adquirir uma opção, paga-se ao vendedor um prêmio. Os prêmios das ações são negociados em bolsa. Sua forma é escritural e sua negociação é realizada em bolsa de valores. A rentabilidade é dada em função da relação preço-prêmio existente entre os momentos de compra e de venda das opções. Opções de compra. São aquelas que garantem a seu titular o direito de comprar do lançador um lote determinado de ações, ao preço de exercício de qualquer tempo até a data de vencimento da opção. Opções de venda. São aquelas que garantem ao seu titular o direito de vender ao lançador um lote determinado de ações, ao preço do exercício na data de vencimento da opção. Como é possível ter diferentes posições, tanto titulares como lançadores em opções de compra e ou opções de venda, podem se formar diversas estratégias nesse mercado, segundo a maior ou menor propensão do investidor ao risco. Tanto o titular como o lançador de opções podem, a qualquer instante, sair do mercado pela realização de uma operação de natureza oposta. Clube de investimento. Instrumentos de participação dos pequenos e médios investidores no mercado de ações, que podem ser administrados por uma sociedade corretora, distribuidora, banco de investimento ou banco múltiplo com carteira de investimento. A participação é feita pela aquisição de cotas iguais, representativas de uma parcela do patrimônio do clube, e sua rentabilidade depende do desempenho dos títulos componentes em sua carteira. Clube de Investimento FGTS. Caracteriza-se pelo condomínio constituído exclusivamente por pessoas físicas, que utilizam para aplicar a parcela do seu fundo de garantia por tempo de serviço na aquisição de cotas de fundos mútuos de privatização. As cotas do clube de investimento correspondem a frações ideais e que se dividem em seu patrimônio, assumindo a forma escritural e assegurando a seus detentores direitos iguais. Fundos mútuos de investimento. Condomínio aberto ou fechado de investidores para aplicação de recursos em uma carteira diversificada de títulos e valores mobiliários, em forma de cotas.
Podem ser administrados por sociedades corretoras, distribuidoras, bancos múltiplos com carteira de investimento e banco de investimento, e devem dispor de seu regulamento sobre os ativos que poderão compor suas carteiras e aplicações. As cotas do fundo mútuo de investimento correspondem a frações ideais de seu patrimônio e assumem a forma nominativa ou escritural. Fundo mútuo de investimento em ações, carteira livre. Constituído sob forma de condomínio aberto ou fechado, é uma comunhão dos recursos destinados à aplicação em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários. Deve manter diariamente, no mínimo 51% de seu patrimônio aplicado em ações e opções sobre índice de ações. Fundo mútuo de ações. Forma de investimento que aplica diariamente, no mínimo 51% de seu patrimônio em ações. Fundo de investimento financeiro. Fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, cujo patrimônio destina-se à aplicação em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no câmbio do mercado financeiro. Para fins de resgate, suas cotas devem ser atualizadas nos intervalos mínimos de 30 dias, contados a partir da data de emissão. Fundo de investimento financeiro, curto prazo. Sua constituição é regida pelas mesmas normas do Fundo de Investimento Financeiro, com a diferença que este fundo admite o resgate de cotas a qualquer tempo com rendimento diário. Fundo de aplicação em cotas de fundo de investimento financeiro. Tem por objetivo exclusivo a aplicação de recursos em cotas de fundos de investimento financeiro e demais fundos do investimento que vierem a ser especificados. Fundo imobiliário. Fundo de investimentos constituído sob a forma de condomínio fechado, cujo patrimônio é destinado a aplicações e empreendimentos imobiliários. As cotas desses fundos, que não podem ser resgatadas, são registradas na CVM, podendo ser negociadas em bolsa de valores ou no mercado de balcão. Fundo mútuo de investimento em empresas emergentes. Constituído sob a forma de condomínio fechado, é uma comunhão de recursos destinados à aplicação em carteira diversificada de valores mobiliários de emissão de empresas emergentes. Entende-se como uma empresa emergente a companhia que satisfaça os seguintes parâmetros: tenha faturamento líquido anual inferior ao equivalente a 60 milhões. Não seja integrante do grupo de sociedades com patrimônio líquido consolidado maior ou igual a 120 milhões. Tal como nos clubes de investimento, a rentabilidade no fundo mútuo é dada em função do comportamento dos títulos que compõem sua carteira. Fundo mútuo de privatização FGTS. Constituído sob forma de condomínio aberto, é uma comunhão de recursos destinados à aquisição de valores mobiliários no âmbito do Programa Nacional de Desestatização e do Programas Estaduais de Desestatização. É formado exclusivamente por recursos de pessoas físicas participantes do FGTS, diretamente ou por intermédio de clubes de investimento. Suas cotas são integralizadas, exclusivamente com recursos integrantes de convenção parcial dos saldos dos FGTS dos respectivos participantes. Opções de compras não padronizadas, warrants. Warrant de compra é um título que se dá ao seu possuidor o direito de comprar um ativo financeiro a um preço pré-determinado, em um prazo também pré-determinado. O emissor do warrant deve ser a própria empresa emissora do ativo subjacente ao warrant ou qualquer instituição que detenha sua carteira de investimentos uma grande quantidade de ações emitidas por outra instituição. Recibo de carteira selecionada de ações. É um recibo que representa a carteira pré-estabelecida de ações, cujas quantidades são fixadas e perfeitamente conhecidas antes de sua constituição. Os papéis dos integrantes devem ser depositados em custódias antes de sua emissão, e uma vez constituídos, os recibos são negociados na Bovespa como se fosse um título qualquer, com seu valor sendo determinado pelo mercado. A principal característica é que ele permite ao investidor que compre ou venda um conjunto de ações por meio de uma única operação. Ativos privados de renda fixa, debêntures e debêntures conversíveis em ações. Títulos emitidos por sociedades anônimas, representativos de parcela de empréstimo contraído pelo emitente com o investidor,
a médio ou longo prazos, garantido pelo ativo da empresa. No caso de debêntures não conversíveis, o empréstimo é liquidado normalmente no prazo previsto. Quanto a debêntures conversíveis em ações, o investidor poderá, em prazos determinados e sob condições previamente definidas, optar pela conversão de seu valor em ações, incorporando ao capital da sociedade emitente. Commercial Papers – títulos de emissão de sociedades anônimas abertas, representativos de dívida de curto prazo. Letras de câmbio – emitidas por sociedade de crédito, financiamento e investimento para captação de recursos para financiamento da compra de bens de consumo, durável ou do capital de giro das empresas. São lançadas de forma nominativa, têm renda fixa e prazo certo para vencimento. Bônus. Título emitido por uma sociedade anônima de capital aberto, dentro do limite de capital autorizado, que confere a seu titular, nas condições constantes de certificado, direito de subscrever ações, que será exercido quanto à apresentação de bônus à companhia e pagamento de preço de emissão. Letras imobiliárias. Títulos emitidos por sociedade de crédito imobiliário, com garantia da Caixa Econômica Federal, para a captação de poupança destinada a sistema financeiro de habitação. Certificado de depósito bancário, CDB. Títulos representativos de depósitos a prazo determinado, emitidos por bancos de investimentos e comerciais, negociáveis antes de seu vencimento, por meio de endosso. Segundo a remuneração oferecida, podem ser pós- ou pré-fixados. Ativos públicos de renda fixa. Bônus de Banco Central, notas do Tesouro Nacional, letras financeiras do Tesouro e notas do Banco Central. Atualmente, a execução da política monetária é feita pela colocação desses títulos às instituições financeiras, por intermédio de leilões que podem ter periodicidade semanal. Letras financeiras dos tesouros estaduais, também denominadas títulos da dívida pública estadual, são emitidas para atender às necessidades de caixa aos desequilíbrios orçamentários dos governos estaduais. Letras financeiras dos tesouros municipais. Representam empréstimos municipais, são emitidas para que seja possível o financiamento de obras públicas. Agora que já vimos os principais ativos, vamos falar um pouquinho sobre a Comissão de Valores Imobiliários. A Comissão de Valores Imobiliários, CVM, é uma autarquia especial vinculada ao Ministério da Fazenda com responsabilidade disciplinar, fiscalizar e promover o mercado de valores imobiliários. Criada pela Lei 6.385, de 7 de 12 de 76, a CVM exerce atividade de fiscalização e normatização do mercado de valores imobiliários de modo a assegurar o exercício de práticas equitativas e coibir qualquer tipo de irregularidade. Ao mesmo tempo, desenvolve estudos e pesquisas dos quais obtém os elementos necessários à definição de políticas e iniciativas capazes de promover o desenvolvimento do mercado. No exercício de suas atribuições, a Comissão de Valores Imobiliários poderá examinar registros contábeis, livros, documentos de pessoas e ou empresas sujeitas à fiscalização, intimá-las a prestar declarações ou esclarecimentos sob pena de multa, requisitar informações de órgãos públicos, outras autarquias e empresas públicas, determinar às companhias abertas a republicação de demonstrações financeiras e dados diversos, apurar a infração mediante inquérito administrativo e aplicar penalidade. Bolsas de valores. As bolsas de valores são locais que oferecem condições e sistemas necessários à realização de negociação de compra e venda de títulos e valores mobiliários de forma transparente. Além de seu papel básico de oferecer no mercado para a cotação de títulos nelas registrados, orientar e fiscalizar os serviços prestados a seus intermediários, facilitar a divulgação constante de informações sobre as empresas, sobre os negócios que se realizam sob seu controle, as bolsas de valores propiciam liquidez às aplicações de médio e longo prazos, por intermédio do mercado contínuo, representado por seus pregões diários. É por meio de bolsas de valores que se pode viabilizar um importante objetivo de capitalismo moderno: o estímulo à poupança do grande público e ao investimento em empresas em expansão, que, diante deste apoio, poderão assegurar as condições para o seu desenvolvimento. Sociedades corretoras.
As sociedades corretoras são instituições financeiras devidamente credenciadas pelo Banco Central do Brasil, pela CVM e pelas próprias bolsas e estão habilitadas a negociar valores imobiliários em pregão. As corretoras podem ser definidas como intermediárias especializadas na execução de ordens e operações por conta própria e determinadas por seu cliente, além da prestação de uma série de serviços a investidores e empresas, tais como diretrizes para a seleção de investimentos, intermediação de operações de câmbio, assessoria a empresas na abertura de capital, emissão de debêntures e debêntures conversíveis em ações, renovação do registro de capital, etc. As sociedades corretoras contribuem para um fundo de garantia mantido pelas bolsas de valores, com o propósito de assegurar a seus clientes eventual reposição de títulos e valores negociados em pregão e atender a outros casos previstos pela legislação. As sociedades corretoras são fiscalizadas pelas bolsas de valores, representando a certeza de uma boa orientação e da melhor execução dos negócios de seus investidores. Bovespa. A razão principal da existência da Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, assim como de todas as demais bolsas de valores organizadas, pode ser expressa em sua essência por um simples termo: liquidez. Financeiramente, um título imobiliário tem liquidez quando pode ser comprado ou vendido em questão de minutos a um preço justo de mercado, determinado pelo exercício natural das leis de oferta e demanda. Mercados da Bovespa. Os mercados disponíveis na Bovespa são à vista, a termo, de opções. As operações nesses mercados são feitas exclusivamente pelo pregão eletrônico. Mercado à vista, no qual a liquidação física se processa no terceiro dia útil após a realização do negócio em bolsa, e a liquidação financeira também se dá no terceiro dia útil posterior à negociação. E somente mediante a efetiva liquidação física, a liquidação física e financeira é processada pela Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, CBLC. Mercado a termo. Operações com prazos de liquidações diferidos em geral de 30, 60 ou 90 dias. Para aplicações no mercado a termo, são requeridos, além do registro na CBLC, um limite mínimo para a transação e depósito de valores na CBLC, tanto pelo vendedor como pelo comprador, utilizado como margem de garantia da operação. O contrato a termo pode ainda ser liquidado antes do seu vencimento. Termo em pontos. Assim como a modalidade tradicional, o termo em pontos constitui-se na compra ou venda de uma certa quantidade de ações a um preço pré-estabelecido, para a liquidação em prazo determinado, a contar da data de sua realização. As principais diferenças em relação ao termo tradicional são as seguintes. O preço contratado entre as partes é convertido para pontos e ajustado de acordo com o indicador estabelecido entre as partes, que pode ser escolhido entre os autorizados pela Bovespa. E tem negociação secundária. Mercado de opções. A opção proporciona ao investidor que o adquire, mediante o pagamento de um prêmio em dinheiro, o direito de comprar ou vender um lote de ações a outro investidor, com preço e prazo de exercício pré-estabelecido contratualmente. O comprador da opção de compra até a data do vencimento poderá exercê-la comprando o lote de ações ou revendendo a opção no mercado. O comprador da opção da venda, por sua vez, somente poderá exercê-la na data do vencimento da opção, quando então poderá vender as ações objeto da opção ao lançador. Entretanto, tanto o titular como o lançador sempre poderão negociar suas opções no mercado a qualquer tempo até a data do vencimento. O lançador de uma opção de compra poderá cobrir ou margear sua posição. O lançador de uma opção de venda deverá margear sua posição por meio do depósito de valores da CBLC. Conta margem. Uma compra em margem consiste na aquisição de ações no mercado à vista com recursos financiados por uma sociedade corretora. Uma venda em margem representa uma operação de empréstimo de ações em uma sociedade corretora para sua venda subsequente pelo investidor. Opções referenciadas em dólar. Nesta modalidade, o preço do exercício é expresso em pontos, sendo que cada ponto equivale a 1/100º da taxa de câmbio real por dólar norte-americano divulgada pelo Banco Central do Brasil.
opções sobre o índice da Bovespa. Proporcionam a seus possuidores o direito de comprar ou vender um lote padrão do índice Bovespa ou múltiplos do lote padrão até determinada data. Tanto o prêmio como o preço do exercício dessas opções são expressos em pontos do índice cujo valor econômico é determinado pela Bovespa. Em dólar. Tem características idênticas ao tradicional termo reais. Sua única diferença em relação a este é o fato de que o preço contratado é corrigido diariamente pela variação da taxa de câmbio média de reais por dólar norte-americano, para o período compreendido entre o dia da operação inclusive e o dia do encerramento exclusive. Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, CBLC. É a empresa responsável pela compensação, liquidação e controle de risco das operações realizadas na Bovespa, nos mercados à vista e de liquidação futura, e pelo registro e controle das operações de empréstimo de títulos por meio de banco de títulos CBLC, BTC. A CBLC assumiu o serviço de custódia fungível que era executado pela Bovespa, tornando-se responsável pela sua prestação aos participantes do mercado. Depois que as operações são fechadas pelas corretoras no Mega Bolsa, o sistema eletrônico da negociação da Bovespa, eles precisam ser liquidadas, ou seja, os vendedores devem entregar as ações aos compradores e esses devem efetuar o pagamento aos vendedores. É a CBLC que coordena esse processo. A entrega das ações e o correspondente pagamento não ocorrem diretamente entre os participantes da operação, mas sim por meio de agentes de compensação da CBLC. Além disso, quando o investidor compra ações ou outros títulos na bolsa, ele fica guardado na CBLC em uma conta custódia aberta em seu nome pelo seu agente de custódia, que é semelhante a uma conta corrente, mas em vez de guardar dinheiro, guarda as ações. Agente de compensação. São sócios e participantes diretos da CBLC responsáveis por receber ações e dinheiro das corretoras que intermediaram as operações e repassá-las à CBLC. Algumas vezes são as próprias corretoras que atuam como agentes de compensação da CBLC e, em vários casos, essa função é terceirizada para outras instituições, como os bancos que se especializaram nessa prestação de serviço. Agente de custódia é o participante direto da CBLC, responsável pela manutenção da conta de custódia do investidor. Usualmente, as próprias corretoras desempenham o papel de agente de custódia dos seus clientes perante a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Serviço de custódia fungível. O serviço de custódia fungível é um produto dinâmico e em constante expansão, desenvolvimento e aperfeiçoamento. Além de atuar como depositária das ações de companhias abertas, a estrutura do sistema utilizado pelo serviço de custódia foi desenvolvido para prover os mesmos tipos de serviços para outros instrumentos financeiros como, por exemplo, certificados de privativação, debêntures, certificados de investimento, cotas de fundo imobiliário e título de renda fixa. Compensação e liquidação. Todas as operações realizadas na Bolsa de Valores devem ter o investidor final identificado pelas corretoras que atuam como seus intermediários. Essa informação é confidencial, sendo seu acesso restrito apenas aos funcionários responsáveis pelo monitoramento do mercado. À medida que títulos são entregues mediante instruções dos agentes de compensação, o serviço de custódia transfere os mesmos da conta do titular vendedor ao titular comprador. A entrega das ações é feita com base na quantidade bruta negociada, ou seja, operação por operação. Os pagamentos são feitos por meio da CETIP, a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos. A CETIP opera em todo o país, por intermédio de uma rede própria de comunicação eletrônica que conecta quase todas as instituições financeiras brasileiras, inclusive o Banco Central do Brasil. A Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia possui um acordo com a CETIP para a viabilização dos pagamentos relativos às operações. O ciclo de liquidação das operações na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia é completado em 3 dias. A entrega dos títulos e o pagamento ocorrem em D mais 3. As ações transferidas aos vendedores ficam bloqueadas na CBLC até que o pagamento seja concluído. Organograma do Sistema Financeiro Nacional. O organograma a seguir apresenta os principais organismos que compõem o Sistema Financeiro Nacional e sua conexão. O posicionamento físico das entidades não guarda qualquer relação de importância.